Reforma administrativa também parte de algumas premissas que estavam lá na reforma trabalhista, né? A desestruturação de carreiras, o ensejo de novas modalidades de contratação, né? Então, são novas modalidades de contratação no regime único jurídico dos servidores públicos, que passa ali a ter um cardápio de 5 novas opções, só 2 com estabilidade, assim como no setor privado também. Então, você retira ali a primazia do contrato CLTista e você cria mais um cardápio com novas modalidades de contratação da força de trabalho. Inclusive, uma bastante paradoxal, que é o trabalho autônomo com subordinação. Então, você legaliza, na verdade, o que já era uma prática do mercado de trabalho, que são empresas que têm relação de subordinação com seus empregados, né, que batem cartão, que têm uma jornada fixa de trabalho, mas que, na medida em que a reforma trabalhista foi aprovada, esse trabalhador pode ser um MEI ou um PJ, manter o vínculo de subordinação, mas não a contrapartida da responsabilização empresarial por aquele trabalhador. Então, essa é um pouco a ideia, né? A criação de um cardápio, várias modalidades mais flexíveis de contratação da força de trabalho. Isso vai impondo, vamos dizer, alguns limites ao tipo de sindicalismo que a gente tem criado desde a década de 80. Então, não é um limite absoluto, porque eu acho que, às vezes, a gente tem a impressão de que era melhor fazer sindicalismo, sei lá na década de 80, porque existia um sistema fabril de concentração dos trabalhadores e que agora é pior. Eu acho que agora é diferente e o movimento sindical, obviamente, vai precisar se adaptar a um tipo de trabalho de base que não necessariamente parte ali do local só do trabalho, mas porque a fronteira entre trabalho, moradia, local de trabalho, local de não trabalho, vai cada vez ficando fronteiras mais fluidas, né? Então, existe essa tentativa de pulverizar os trabalhadores, de manter um nível mais elevado de desemprego, de salários mais baixos e de redução dessas formas de maior estabilidade do trabalhador, seja a estabilidade própria do servidor público ou seja a própria estabilidade do servidor CLTista, na medida em que existem custos para admissão. Isso tudo enfraquece o movimento sindical. Veja, o período que o movimento sindical retomou mais a sua primazia ali nas greves, não só greves, mas greves que eram propositivas, não só defensivas, o Diese tem um estudo muito legal sobre isso, mostra que o período, existe uma correlação entre períodos de maior estabilidade, crescimento econômico, redução do desemprego e aumento do número de greves. Então, aquela ideia de quanto pior, melhor, não é bem assim. Ou seja, quanto pior, né, no mercado de trabalho, quanto mais trabalhadores desempregados, quanto mais precarização, quanto menos vínculos de estabilidade, pior para o movimento sindical, porque é mais difícil você convencer os trabalhadores a se engajarem numa luta reivindicativa na medida em que o medo do desemprego bate cotidianamente na porta dele. Diferente do período ali do meio dos anos 2000, em que a gente tinha quase uma situação, né, de pleno emprego, tinha salários subindo acima da produtividade, valorização do salário mínimo, um aumento na formalização do mercado de trabalho, que você encoraja não só os trabalhadores a participarem de ações reivindicativas, mas você também possibilita talvez o motor da continuidade da luta política, que são as vitórias. Então, pensa esse período que a gente está vivendo, que o movimento sindical não só não consegue nada, quanto, né, sistematicamente perde mais direitos. Isso tem um impacto subjetivo nos trabalhadores, na medida em que parece que toda a união e toda a nossa força, elas são sempre insuficientes para garantir as nossas vitórias. É diferente no período que os trabalhadores conquistam, como, por exemplo, em 2012, uma média de reajuste salarial em que 97% das convenções coletivas tiveram ganho acima da inflação. Né? Isso não é só importante para o trabalhador, que tem mais renda, mas isso também é importante para a própria autoestima do movimento sindical, né? E retomar essa ideia de que quando a gente se organiza politicamente, reivindica coletivamente, a gente tem mais chances de conseguir vitória. Então, parece que tem esse baque objetivo, né, da dificuldade objetiva de fazer luta política com o desemprego elevado, com as formas precárias de manutenção do emprego, mas também esse baque subjetivo, que é você perder aquela capacidade de partilhar com seus companheiros uma vitória concreta, né? Isso tem um impacto emocional na capacidade da manutenção da coesão
política das organizações, que é bem significativo.